um jovem humano. Uma jovem ariranha. Ambos são mamíferos, mas o que mais eles têm em comum? Eles precisam de água, como a dessa garrafa. A vida começou na água. Cada ser vivo é composto por cerca de 2/3 de água, assim como a superfície do planeta Terra. Acontece que 97,5% de toda essa água é salgada. É perfeita para os animais marinhos, mas não serve para o consumo desse jovem, nem desse. É isso mesmo. Só 2,5% da água do planeta é doce. Dessa água, tirando tudo que está debaixo da terra ou congelado nos polos, sobra 0,3% de água potável. Essa é a proporção para ser dividida por quase 7 bilhões de pessoas. E a distribuição não é muito justa. Cerca de 1/6 da população mundial vive com apenas 5 litros de água por dia, enquanto nos países desenvolvidos, cada pessoa chega a consumir quase 400 litros por dia. E não é só na torneira de casa que se gasta água. Ela é usada na produção de praticamente tudo que consumimos. Assim, ao descartar um produto, se está também desperdiçando água. No Brasil, a produção industrial é responsável pelo consumo de 20% de água doce, e a produção agrícola por cerca de 70%. Quando volta para a natureza, essa água pode carregar resíduos poluentes e agrotóxicos, que acabam contaminando o solo e prejudicando a sociedade e o meio ambiente. Por isso, é preciso repensar o uso desse recurso tão precioso. Cada um de nós pode ajudar a economizar, não desperdiçando alimentos e comprando apenas os produtos necessários. Ou lavando o carro com um balde, ao invés de deixar a mangueira aberta. Fechando a torneira enquanto lavamos a louça ou escovamos os dentes. Você sabia que com 5 minutos a menos no banho durante apenas 4 meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Consumindo com consciência, vai ter para todos. Seja doador de córneas. Central de Transplantes. 3232-5740. Sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, Durval Amaral, dos auditores Jaime Tadeu Lechinski, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Ives Scherpe Linhares, Cláudio Augusto Canha e do Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3/12 desse pleno. Ausente o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, por motivo de férias, ficando convocado para a composição do quórum, auditor Ives Scherpe Linhares. Ausente o conselheiro Hermes Brandão, por motivo de férias, ficando convocado a pedido do próprio conselheiro, auditor Jaime Tadeu Lechinski, para substituí-lo. Ausente o auditor Tiago Barbosa Cordeiro, por motivo de férias. Presente a Procuradora do Estado, doutora Cláudia. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 2. Retifico a ata da sessão ordinária número 2, de 24 de janeiro próximo passado, para homologação. Em discussão. Votação aprovada. Concedo oportunidade, de acordo com o regimento interno,
para comunicações e inclusão de processos em pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, conforme Vossa Excelência anunciou agora no início da sessão e conforme cópias de ofício que me foram entregues do gabinete do conselheiro Hermas Brandão, eu fui destituído da substituição desse conselheiro por indicação daquele conselheiro para que o auditor Jaime Tadeu Lichinsky ficasse na substituição. Senhor presidente, de acordo com o artigo 130, parágrafo 1º da nossa lei orgânica, a sistemática de substituição será definida no regimento interno, observado critérios de rodízio. Então, não é apenas a antiguidade, mas o rodízio também. Eu, sinceramente, não consigo entender porque há 2 anos eu não substituo. Então, há 2 anos que não vem sendo observada a lei orgânica quanto ao critério de rodízio. E também em relação à preferência do conselheiro Hermas Brandão, entendo que isso não lhe assiste. Nenhum conselheiro tem essa prerrogativa. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu na ação direta de inconstitucionalidade 1481 que a escolha colegiada, conforme a Loman, referente aos juízes, quanto à convocação para substituição, não está compelido a nome de preferência do desembargador substituído, que, salvo melhor juízo, pode-se traçar um paralelo com o que ocorre nessa Corte, tendo em vista que o critério também já está definido legalmente na nossa lei orgânica. E eu gostaria de ouvir o Ministério Público acerca desse assunto. Na verdade, eu vou responder a Vossa Excelência. Não vejo por que o Ministério Público vai interferir nesse momento. Oportunamente, se for o caso, o Ministério Público será ouvido. Na verdade, esse problema de que há 2 anos Vossa Excelência não é designado, não é de minha responsabilidade, não compete a mim responder, porque eu assumi a presidência do tribunal no dia 17 próximo passado. E de imediato designei Vossa Excelência. Então, se Vossa Excelência ficou 2 anos sem ser designado, foi o primeiro que eu designei no meu mandato. E, se Vossa Excelência permitir, continuarei fazendo desta forma. Designarei o auditor da ocasião para fazer as substituições. Neste momento, eu atendi o ofício do conselheiro Hermas Brandão, que quando do seu pedido de férias, no dia 6 de dezembro do ano passado, ele solicitou as suas férias e já fez a indicação do auditor Jaime Tadeu Lichinsky. E o conselheiro Fernando Guimarães o designou para substituir o conselheiro Hermas Brandão. Então, o primeiro designado para substituir o conselheiro Hermas Brandão foi o conselheiro Lichinsky. Eu tenho a portaria aqui em mãos, inclusive. Como o conselheiro Lichinsky, na semana passada, estava afastado, então, para substituí-lo, eu designei Vossa Excelência, porque ele já era o indicado para substituir, desde o ano passado, o conselheiro Hermas Brandão. Então, na verdade, Vossa Excelência não foi destituído e na minha gestão nunca será. Apenas Vossa Excelência estava substituindo o auditor Lichinsky, que já em dezembro estava designado para substituir o conselheiro Hermas Brandão durante essas férias do conselheiro Hermas Brandão. Isso foi o que aconteceu. Então, Vossa Excelência foi designado na semana anterior para substituir, na verdade, o auditor Jaime Lichinsky, que já tinha sido designado para substituir o conselheiro Hermas Brandão em dezembro do ano passado. Espero que tenha ficado esclarecido, porque essa presidência pretende agir com bastante transparência durante a sua gestão. Não tenho impedimento de indicação para nenhum auditor, pretendo tratá-los de forma igual, como pretendo também ser respeitado nas decisões, porque as tomarei
né, com muito cuidado, para que todos tenham o mesmo direito. Considerando respondida a questão de ordem... Senhor presidente. Pois não. Nas convocações das sessões, salvo engano, eu fui convocado para substituir o conselheiro Hermas Brandão. Sim. O conselheiro, o auditor Jaime Tadeu Lichinski, havia sido designado para substituir o conselheiro Hermas Brandão nas suas férias, já em dezembro, né, quando o conselheiro Hermas Brandão solicitou as férias a partir de 7 de janeiro. Já fez a indicação e o conselheiro Fernando, lá na ocasião, já tinha designado o auditor Jaime Tadeu Lichinski. Posteriormente, com o pedido de férias do auditor Jaime Tadeu Lichinski, eu o indiquei daí para substituir o conselheiro Hermas Brandão, porque o auditor Lichinski, já designado, tinha entrado em férias também. Com o retorno dele, eu recebi, inclusive, o ofício do gabinete do Hermas Brandão, do conselheiro Hermas Brandão, solicitando, então, que o auditor Jaime Tadeu Lichinski voltasse a substituí-lo, porque ele já era o substituto original. Depois existem os ofícios todos. Se Vossa Excelência depois quiser recebê-los, eu encaminharei a Vossa Excelência. Eu gostaria, sim. Perfeitamente. Então, como eu já disse, está aberta a oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Senhor presidente. Conselheiro Ivan Bonilha. Eu gostaria de anunciar, de comunicar, com fundamento no artigo 429, parágrafo 4º do Regimento Interno, trago em mesa para inclusão na pauta processo de membro do Tribunal protocolado sob o número 16340/13. Bem assim, a devolução ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares do processo que trata de prestação de contas anual do Centro de Convenções de Curitiba, protocolado sob o número 34.3153/12. E a devolução ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, processo que trata de recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas, protocolado sob o número 24.5304/10. Obrigado. Devidamente anotado, continua livre a palavra. Senhor presidente. Conselheiro Durval Amaral. Comunicar que estou devolvendo nesse momento ao conselheiro Dr. Ivan Leles Bonilha o processo de recurso de revisão número 40.4772/12 e ainda ao auditor Cláudio Augusto Canho o processo de tomada de conta extraordinária número 54.7935/08. Devidamente anotado. Continua livre a palavra. Solicito a inclusão em mesa dos processos 61.55.24.12, 42.36.25.12 e 51.21.05.12. Deferido. A palavra está livre. Passo a relatar os processos de minha pauta. Eu tenho 61.55.24.12, que trata da contratação da Microsoft em 400 horas para dar suporte e assistência na DTI. Está em discussão. Votação aprovado. O 42.36.25.12, registro de preço para aquisição de divisórias. Em discussão, votação aprovado. 51.21.05.12, registro de preços para aquisição de cadeiras para o núcleo de imagem. Em discussão, votação aprovado. Para o relato de sua pauta, passo a palavra ao conselheiro Nestor Batista.
Senhor presidente, demais integrantes do plenário, de pronto quero cumprimentá-lo, senhor presidente, pelo trabalho realizado à frente desse tribunal e, mais uma vez, hipotecar a minha total e irrestrita solidariedade. Os atos de Vossa Excelência são recheados e cobertos de caráter. Então, por isso, Vossa Excelência contará com o meu apoio e, como já contou no passado, e muito mais nesse biênio que Vossa Excelência comanda a Casa. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero pedir permissão aos demais integrantes para, ao cumprimentar um funcionário do meu gabinete, cumprimentar aproximadamente 9.000 alunos. O profissional a que me refiro, que é conhecido de boa parte dos conselheiros e funcionários da Casa, chama-se Wilson de Lima Júnior, e o Wilson recebeu seu diploma do Instituto Federal do Paraná no curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, e o título é de Tecnólogo em Gestão Pública. E no primeiro convênio realizado com a nossa Escola de Gestão Pública, nós tivemos 3.000 alunos, no segundo convênio 6.000 alunos, e aqui do tribunal 80 terminaram este curso de tecnólogo em gestão pública. Pode parecer até que em 1.740 horas aula não haja um aprendizado muito grande ou uma qualidade que ultrapasse os limites dos bancos escolares ou acadêmicos. Mas eu quero lembrar que as prefeituras e outros estados, como Rio Grande, Pernambuco, Bahia, já estão também, São Paulo, algumas prefeituras, com o convênio firmado com o Instituto Federal do Paraná, neste curso que é reconhecido pelo Ministério da Educação. E as matérias que ali são levadas aos alunos: comunicação oficial e arquivista, gestão aplicada ao setor público, ética e comportamento organizacional, relações institucionais, gestão do patrimônio e logística, direito público, gestão de compras públicas, gestão participativa e compartilhada, gestão de informações, gestão tributária, economia pública, contabilidade pública, gestão de recursos humanos, gestão de relações humanas, controle interno, gerenciamento de projetos, marketing público, prestação de contas, gestão de políticas públicas, serviços e obras, planejamento urbano, gestão ambiental e trabalho de conclusão do curso. Então, aos 80 tecnólogos em gestão pública do nosso tribunal, os nossos cumprimentos em nome do Wilson de Lima Júnior. E aqueles 3.000 e 6.000 dos convênios realizados também, os nossos cumprimentos, e eu reitero a certeza de que na gestão de Vossa Excelência o Brasil, mais uma vez, voltará a se espelhar na nossa Escola de Gestão Pública para melhorar a administração pública brasileira. Tenho também, senhor presidente, conforme determina a nossa legislação, que apresentar talvez o meu último ato como corregedor, já que hoje, de fato e de direito, o corregedor é o conselheiro Ivan Bonilha, mas é justamente o relatório das atividades dos meses de novembro e dezembro, de todas as atividades que foram desenvolvidas aqui no tribunal, da ouvidoria, da própria corregedoria, dos senhores conselheiros
um por um, e eu quero cumprimentar a todos nós, porque todos estamos rigorosamente em dia com os nossos processos, um ou outro em atraso do Dr. Caio Márcio, mas porque estava em férias, mas o número é insignificante. Também os senhores auditores estão praticamente em dia, um ou outro pequeno atraso, motivado por férias, mas o número também não é relevante, a não ser apenas de um auditor. Os procuradores, doutor Eliseu Correia, estão também rigorosamente em dia, então quero cumprimentá-lo, porque isso é uma satisfação para todos nós. E também a doutora Regina nos encaminha o relatório de atividades das diretorias e coordenadorias da Casa. Então, eu estou passando às mãos da presidência este relatório consolidado para que mais uma motivação tenha a atual administração para corrigir as falhas que, porventura, ainda estejam ocorrendo. Passo ao relatório da pauta. O protocolo 211-7709, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Juranda, é um recurso de revista interposto pela ex-presidente da APMI de Juranda, senhora Áurea Aparecida da Silva, visando reforma da decisão do acórdão 224708 da segunda Câmara, que julgou irregulares contas do convênio 503/2004, no valor de 14.798. Pela ordem, nobre relator, se houver o consentimento, eu gostaria de pedir vista desse processo. Não havendo manifestação contrária, vista concedida ao conselheiro Durval Amaral. O protocolo 492-198-11, Foz Previdência de Foz do Iguaçu, recurso de revista interposto contra a decisão da primeira Câmara, alegando ilegalidade da concessão de aposentadoria da servidora Marili Costa, por falta do cumprimento do requisito tempo de serviço concedida pela Foz Previdência de Foz do Iguaçu. A diretoria jurídica informa que resta clara a existência de 2 vínculos entre a servidora e o município, apesar de não haver o registro formal de ambos, o que não pode impedir a concessão de aposentadoria relativa aos 2 vínculos. O Ministério Público entende que o recurso não merece prosperar, e a proposta do relator acompanha a diretoria jurídica, Ministério Público, pelo conhecimento, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se a íntegra da decisão do acórdão 1286-11 da primeira Câmara, que julgou legal e determinou o registro da aposentadoria da servidora Marili Costa. Em discussão, votação, aprovado. O protocolo 583-561-12, recurso de revista, em prestação de contas de transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, valor de 55.300, exercício 2008-2010, para aquisição de equipamentos, material de consumo, pagamento de pessoal. As contas foram julgadas irregulares pelo acórdão 243512 da segunda Câmara. E os motivos: ausência do cumprimento dos objetivos, ausência da prestação de contas final dos recursos recebidos. A justificativa do recorrente foi que, por inexperiência, o pessoal da Prefeitura não teria se atentado às formalidades do processo.
Ainda, o senhor Célio Pereira afirma que houve o cumprimento dos objetivos do convênio, fato este comprovado na informação da Secretaria de Estado, enquanto que reitera também os argumentos do município no sentido de que a omissão deriva da inexperiência do pessoal. A Diretoria de Análise de Transferências conclui pela irregularidade, já que o convênio não foi integralmente cumprido. O Ministério Público acompanha a instrução e o relator é pelo conhecimento da peça recursal para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas do convênio de Ivaiporã, de responsabilidade do senhor Célio Pereira. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, o doutor plenário. A pauta está atendida. Esta presidência que agradece a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao conselheiro Caio Marques, eu peço autorização ao plenário para retirar da minha pauta o processo 82.22.95.12, que estava adiado. Não havendo manifestação, está retirado de pauta. Com a palavra, o conselheiro Caio Marques. Ilustre presidente, conselheiro Artagão de Macilhão, caros componentes deste plenário. Inicio com execução orçamentária, processo 700.475.12 do Tribunal de Contas. É o demonstrativo relativo à execução orçamentária e financeira desse tribunal referente ao mês de setembro de 2012. Todas as manifestações são uniformes e favoráveis e a proposta de voto é pela regularidade do presente demonstrativo. É o voto, senhor. Está em discussão. Votação. Aprovado. Eu tenho o processo 74.611/11. Senhor presidente, eu solicitaria adiamento, que há fatos novos aqui a acrescentar. Está adiado, não havendo manifestação contrária. O seguinte é um recurso de revisão. 398.65511, é um processo adiado. A entidade é Paraná Previdência. Recurso interposto pelo Ministério Público, da decisão que negou provimento a recurso de revista, também interposto pelo Ministério Público, e manteve a decisão, conforme acordo 2927/08 da primeira Câmara, que julgou legal e determinou o registro do ato de revisão de benefício previdenciário, exarado em junho de 2007, que concedeu revisão à pensão da senhora Maria Cristina Lopes Pereira, viúva de ex-servidor. No processo de revisão, a diretoria jurídica manifestou-se pela legalidade e registro, com base nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. O Ministério Público manifestou-se contrário ao registro de revisão da pensão, por entender que foi inobservado a regra do concurso público quando do enquadramento do ex-servidor no cargo de advogado junto à Universidade Estadual de Maringá. Rejeitando o entendimento ministerial, a primeira Câmara desse tribunal confirmou o juízo exarado em diversos julgados na Casa e determinou o registro do ato. O Ministério Público interpôs recurso de revista. O Tribunal Pleno conheceu o recurso ministerial e negou-lhe provimento, mantendo a decisão antecedente, que conservou os efeitos do benefício previdenciário. Não satisfeito com a decisão, o parquet recorreu novamente por meio de recurso de revisão, alegando que o ato é nulo de pleno direito, por manifesta violação à Constituição Federal. Citou ainda julgado do Supremo Tribunal Federal. A parte interessada apresentou contra-razões. A DIJUR entendeu que devem prevalecer as razões já exaustivamente apontadas e manifestou-se pelo não provimento do recurso. Realizados os autos, verifica que novamente assiste razão à diretoria jurídica. A negativa de registro vai contra o princípio constitucional da segurança jurídica garantido pela lei maior. Não há como negar registro à aposentadoria, tendo em vista que os efeitos já são produzidos há anos e a interessada não concorreu para o ato, agindo de má-fé.
verifica-se a necessidade da aplicação da convalidação do ato, porquanto não se vislumbra lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros, e ainda porque passaram-se 13 anos entre o fato ocorrido e a manifestação do Ministério Público, suscitando a ilegalidade do ato. Assim, com base nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, o voto é, senhor presidente, pelo conhecimento do recurso e não mérito por não seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra o senhor procurador. Senhor presidente e demais integrantes deste tribunal pleno, eu pedi a palavra, senhor presidente, não para deslustrar o voto do eminente conselheiro Caio Márcio, que na verdade segue uma linha que o tribunal já tem adotado aí há alguns anos em relação ao princípio da boa-fé e da segurança jurídica, em alguns casos em que houve ascensão funcional por servidores públicos. E este caso não foge à regra, é uma ascensão funcional de 1995, em que o servidor passou a ocupar o cargo de advogado do Estado, a carreira especial de advogado do Estado, pelo Instituto da Ascensão Funcional. Todavia, senhor presidente e demais conselheiros, neste caso específico, eu penso que não poderia ser aplicada a interpretação deste tribunal até que sobrevenha a decisão definitiva do Poder Judiciário, porque este caso está sendo objeto de uma ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual. E, inclusive, obteve esta ação civil pública decisão favorável no Tribunal de Justiça. De modo que agora está havendo, inclusive, a apreciação de um recurso especial em relação a este caso no Superior Tribunal de Justiça. Ainda não subiu esse recurso. Então, não há efeito suspensivo, né, da decisão do Tribunal de Justiça, que entendeu nula esta ascensão funcional. De modo que uma decisão do Tribunal de Contas, neste momento, contrariaria frontalmente uma decisão do Tribunal de Justiça, né? Então, só com esta ressalva, né, muito embora entenda o caso, inclusive o caso de pensão, né, o servidor já faleceu e quem pleiteia o caso é a viúva, entendendo a questão até social deste processo, mas acho que se o tribunal proceder ao registro, ele estará desrespeitando uma decisão judicial. Então, só por este detalhe eu recomendaria que o tribunal ou suspendesse o trâmite, né, até que sobrevenha uma decisão final do Poder Judiciário. Seria só esta a recomendação. Continua em discussão. Conselheiro Ives Linhares. Senhor presidente, se não houver óbice por parte do relator, diante dos novos fatos relatados pelo Ministério Público, eu gostaria de pedir vista do processo. Não havendo manifestação contrária, vista concedida ao auditor-chefe Linhares. Prosseguindo, senhor presidente, tem um pedido de rescisão. É o processo 487-496/12, Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura. Pedido de rescisão interposto pelo diretor superintendente da Fundação, professor Paulo Melo Garcias, ou Garcias, da decisão que julgou irregular transferência voluntária firmada com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, referente aos exercícios de 2010 e 2011, no valor de R$ 463.423,11, pela não apresentação do termo de cumprimento dos objetivos. Foi determinado ainda o recolhimento integral dos recursos solidariamente pela Fundação e pelos ex-gestores e aplicação de multa administrativa. Mediante liminar, acordo 2871/12 do Tribunal Pleno, suspendeu-se a decisão. Em suas alegações de defesa, o recorrente ressalta que em 25 de outubro de 2011,
foi solicitado à Secretaria do Estado o termo de cumprimento dos objetivos, porém, somente em 26 de julho de 2012 o documento foi disponibilizado. Diretoria de Análise de Transferências, em sua análise, ressaltou que, com a juntada do termo de cumprimento dos objetivos, houve o preenchimento dos requisitos do regimento interno e do prejulgado 04, e assim manifestou-se pelo provimento parcial do pedido, com modificação dos itens 1 e 2 da decisão recorrida, mantendo-se os itens 3 em relação ao recolhimento das multas administrativas e pelo não encaminhamento de documentos ou informações solicitadas. O Ministério Público manifesta-se da mesma forma pela regularidade das contas com a manutenção das multas administrativas impostas. Constando que o interessado apresentou fatos novos, firma-se a base legal para o pedido de rescisão, pois o fato que levou à desaprovação do convênio não existe mais. Assim, a proposta de voto é pela procedência do pedido, rescindindo do seu acordo 1.405/2 da primeira Câmara, julgando-se regular o convênio e mantendo seu item 3, referente à aplicação de multa administrativa aos ex-gestores. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Por último, tem a apresentação de contas anual, processo 257-940/12, Companhia Paranaense de Gás. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2011. A Diretoria de Contas Estaduais, após a análise dos documentos que compõem o processo, concluiu que as contas estão regulares. O Ministério Público acompanha o órgão instrutivo pela regularidade. E a proposta de voto é pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Luciano Pisato. É o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros deste plenário. A presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, inicialmente irei relatar a pauta da corregedoria, iniciando por comunicação que atende ao que está disposto no artigo 436, parágrafo único, inciso 4º do Regimento Interno, sobre arquivamento de denúncias e representações ainda em sede de admissibilidade, no período de 18 de janeiro a 30 de janeiro deste ano. O primeiro processo é o 49.7742/12, uma representação, município de Querência do Norte, interessados aos Marco Luiz de Oliveira Martins, controlador interno, e Maria Edi da Silva Comilo. E o despacho é o número 45/2013. A representação 646071/12, também do município de Querência do Norte, interessados aos Marco Luiz de Oliveira Martins, que é o controlador interno. O despacho foi o 46 deste ano. Representação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos 386010/12 do município de Curitiba, interessada HW Empreiteira de Obras Limitada, despacho número 49. Representação também da 8666, protocolo 727400/11, município de Fazenda Rio Grande, interessado a Jardine Paisagismo, despacho número 50. Representação também da 8666, protocolo 572732/11, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Nova Londrina. Interessado, Matos Advogados Associados, Nair de Souza Maior Bono, despacho número 60. Protocolo 317651/11, uma denúncia, município de São Pedro do Paraná.
Interessado Porto de Areia, Terceira Visão Limitada, despacho número 73. Representação da 8666, protocolo 5261/11, Câmara Municipal de Quatro Barras. Interessado Ângelo Andreata e Valdenei de Jesus Maria, despacho número 76 deste ano. Representação da 8666, 712040/12, município de Paula Freitas. Interessado, juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória, despacho número 83. E, por fim, protocolo 265090/11, uma denúncia da Câmara Municipal de Siqueira Campos. Interessado, José Bueno de Carvalho, despacho número 85. Então, eram essas comunicações de acordo com o que está estabelecido no regimento. Passo agora aos votos das representações. O primeiro processo é o 377506/11, uma representação, município de Cornélio Procópio, interessados, Vara do Trabalho de Cornélio Procópio, Amin José Ranush e Arnoldo Marte Júnior. É uma representação, como já anunciei, presidente, em que a senhora Sueli Aparecida, uma representação oriunda da Vara do Trabalho de Cornélio Procópio, por meio da qual se encaminha uma sentença que foi prolatada numa reclamatória trabalhista, em que uma senhora reclamou verbas trabalhistas em face do município de Cornélio Procópio. E conforme está exposto na sentença, reclamante buscou reconhecimento de vínculo com o município de Cornélio no período de 2008 a 2009, afirmando que o contrato de estágio que firmou com a municipalidade é nulo, uma vez que as atividades exercidas não eram compatíveis com as elencadas no contrato. Aduziu ainda que laborou junto ao Departamento de Saúde, ao passo que deveria ter estagiado junto ao Departamento de Comunicação, já que era estudante do curso de Marketing. E na ação acabou por produzir uma sentença em que julga parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, declarando que houve relação de trabalho entre as partes nesse período de quase um ano entre 2008 e 2009, condenando o município ao pagamento, enfim, de aviso prévio indenizado, férias integrais, enfim, todas aquelas consequências do rol de responsabilidades trabalhistas. E o presente expediente acabou sendo recebido na Corregedoria como representação, oportunidade em que foi determinado pelo corregedor a citação do município de Cornélio Procópio, na pessoa do seu representante, o prefeito à época, e em sede de defesa, o município de Cornélio Procópio, já com outro gestor, alegou que o município contratou a reclamante como estagiária e que não houve dano ao erário, pois o serviço foi efetivamente prestado e até remunerado. E houve uma frustração, senhor presidente e demais integrantes do plenário, em se citar o prefeito da época. E acabou se fazendo por meio de edital, ele apresentou a defesa com o mesmo fundamento e com a mesma linha do prefeito atual. E a diretoria jurídica, através de parecer, opina pela procedência da representação, sugerindo a aplicação de multa administrativa prevista no artigo 87, inciso 5º, alineada à lei orgânica, aos dois gestores que considera corresponsáveis. A unidade técnica sugeriu também seja expedida a determinação ao município a fim de que observe integralmente a lei do estágio, uma lei de 2008, a 11.788, bem como para que nas contratações adote preferencialmente o concurso público, inclusive se for através de estágio. O Ministério Público, junto à Corte, parecer próprio, opina pela procedência da representação, sugerindo, no mesmo teor da unidade técnica, aplicação de multa, as autoridades responsáveis por esse desvirtuamento do contrato de estágio. Senhor presidente, de modo que, atento às opiniões
diretoria jurídica e do Ministério Público, para mim resta evidenciado que a sentença que o contrato de estágio firmado com a reclamante foi desvirtuado, servindo para mascarar uma admissão de obra subordinada pela administração pública municipal. Aliás, é situação que se repete em vários outros municípios onde se usa o Instituto do Estágio como contratação para uma mão de obra mais barata e mais acessível às disponibilidades orçamentárias. Consta do termo de compromisso de estágio, firmado pela senhora Sueli Aparecida de Oliveira, que era estudante do curso de Tecnologia em Gestão de Marketing e que realizaria estágio junto ao Departamento de Comunicação do município de Cornélio, desenvolvendo atividades como organizar reuniões, visitas, palestras, enfim. Ocorre que, segundo a documentação juntada, restou incontroverso no processo judicial que o estágio foi exercido junto ao Departamento de Saúde do município, no balcão de atendimento do cartão SUS. De modo, ficou evidente que o termo de compromisso de estágio inicialmente firmado foi ignorado, bem como resta claro que a senhora Sueli, ao invés de exercer funções atinentes ao cargo de estagiária, desempenhava funções relativas ao cargo de servidor público administrativo na área da saúde. O aludido desvirtuamento de contrato de estágio, reflexamente, configurou burla à regra do concurso público, porquanto a administração pública, ao invés de seguir os trâmites constitucionais, apelou pelo atalho da contratação de estagiários. Então, diante do comprovado descumprimento do comando constitucional supracitado, que impõe a realização de concurso público para admissão de pessoal pela administração, imputável ao senhor Amin José Nuche, gestor à época dos fatos, a multa prevista no artigo 87, inciso 5º, alínea A, da lei orgânica deste Tribunal de Contas. Quanto ao representado, senhor Arnoldo Marti Júnior, a despeito de não ter firmado o contrato de estágio com a reclamante, manteve nos quadros de administração, razão pela qual é também cabível a aplicação de multa administrativa prevista no artigo 87, inciso 5º, alínea A, desde determinar a devolução dos valores, gastos com a condenação judiciária, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados ao município, de modo que a devolução caracterizaria um enriquecimento sem causa. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pela procedência da presente representação com aplicação de multas, como já que são fixadas no valor, cada uma, de R$ 2.713,70. Outro sim, determina o município que observe integralmente as disposições contidas na lei do estágio, como já falei anteriormente, a qual dispõe sobre o estágio de estudantes. É o relatório com voto, presidente. Em discussão, votação, aprovado. O seguinte é o processo 46.1953/10, uma representação fundamentada na lei de licitações e contratos administrativos. Entidade é o município de Fazenda Rio Grande. E quem propôs foi uma empresa Fiscal, Tecnologia e Automação, por meio do qual noticia o que seriam, no seu entendimento, irregularidades relativas à concorrência pública, número 002/2010, cujo objeto era a alocação de sistema integrado de medição de velocidade, coleta de dados e registro de imagem de veículos automotores no sistema viário do município, complementado por dispositivos para educação no trânsito. A empresa representante aponta, no mínimo, 6 pontos que seriam, no seu entendimento, irregularidade, quais sejam: ausência de orçamento expresso em planilhas, que apresentem custos unitários, inexistência de valor estimado da contratação, dotação orçamentária genérica, inexistência de condições materiais à formulação de propostas, exigência ilegal que extrapolaria os limites do artigo 30 da Lei 8666, exigência de laudo emitido pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, e também requisitos mínimos obrigatórios desnecessários e restritivos. Por meio de despacho, realizou-se o juízo de admissibilidade, sendo recebida apenas a alegação
de exigência legal do laudo emitido pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Os demais pontos foram rejeitados na mesma oportunidade. Foi indeferido o pedido de medida cautelar para a suspensão da concorrência pública utilizada, pois ausentes os requisitos para tal. O município apresenta defesa e argumenta que a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio é um conjunto de laboratórios credenciados pelo próprio Inmetro, segundo os requisitos de normas técnicas, e congrega competências técnicas e capacitações vinculadas à indústria, às universidades e a institutos tecnológicos habilitados para a realização de serviços de ensaios. Alegou não haver qualquer irregularidade no item 7 do edital, que previa a necessidade de apresentação de laudos dessa Rede Brasileira de Laboratórios, uma vez que esses laboratórios prestam serviço ao Inmetro, tendo uma maior especificidade e garantindo segurança na contratação. A DCM, através da instrução, opinou pela improcedência, entende que a exigência do laudo desse instituto, dessa rede, não configura qualquer tipo de ilegalidade, pois é através desse laudo que o Inmetro presta o serviço de avaliação de conformidade. O MP, por meio de parecer 17.380/12, corroborou o entendimento da unidade técnica, opinando pela improcedência do feito, vez que não foram constatadas irregularidades no edital de concorrência. Antes da análise do mérito, ressalto que o presente voto, sim, somente a suposta irregularidade de exigência do laudo emitido pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, uma vez que os demais pontos não foram sequer recebidos neste protocolo. A empresa representante argumentou que o item 7 do edital, do anexo 1º do edital, em questão, estabelece em relação aos equipamentos a exigência de apresentação do laudo de demonstração emitido por centros de pesquisa da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio na proposta de habilitação, extrapolando os limites estabelecidos no artigo 30 da Lei 8666/93 e, reflexamente, interferindo na competitividade do certame. A parte representante asseverou que pouquíssimas empresas, diga-se até raríssimas, recorrem a essa rede para obterem laudo de demonstração de seus equipamentos. Isto porque, para a comercialização e operação destas soluções, é necessário que haja homologação pelo órgão competente, Inmetro. Deste modo, afirmou que o ente responsável pela avaliação dos equipamentos e para expedir a devida homologação é o Inmetro, já que qualquer outro laudo emitido por outros institutos presta-se somente como acessório e até desnecessário. Com a intenção de melhor analisar a questão aventada pelo requerente, cumpre verificar o significado dessa Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Consoante definição constante no sítio virtual do Inmetro, está lá estabelecido e afirmado que o RBL é o conjunto de laboratórios acreditados pelo Inmetro para execução de serviço de ensaio, aberto a qualquer laboratório nacional ou estrangeiro que realize ensaios e atenda aos critérios do Inmetro. Os objetivos dessa rede são aperfeiçoar os padrões de ensaio e gerenciamento dos laboratórios que prestam serviços no Brasil, identificar e reconhecer oficialmente laboratórios no Brasil, promover a aceitação dos dados de ensaio de laboratórios acreditados tanto nacional quanto internacionalmente, facilitar o comércio interno e externo, utilizar de modo racional a capacitação laboratorial do país e aperfeiçoar a imagem dos laboratórios realmente capacitados. Conforme explanado pelo município representado, a Rede Brasileira de Laboratórios é um conjunto de laboratórios credenciado pelo MEC, enfim, que esse credenciamento visa a dar um atestado de excelência técnica. Verifica-se que a exigência de apresentação de laudos não configura qualquer tipo de ilegalidade, pois é através desta rede que o Inmetro presta os serviços de avaliação de conformidade nos seguintes termos:
Na área de avaliação e conformidade, o Sinmetro oferece aos consumidores, fabricantes, governos e exportadores uma infraestrutura tecnológica calcada em princípios internacionais, considerada de grande confiabilidade. Para que isso seja possível, todos os serviços nessa área são executados por organizações acreditadas pelo Inmetro. Com isso, não merece prosperar a alegação da empresa representante acerca da irregularidade na exigência de laudos emitidos pela rede de laboratórios de ensaio constante do edital de concorrência promovido pelo município de Fazenda Rio Grande, pois a exigência está em conformidade com a legislação, não configurando qualquer tipo de restrição ao número de licitantes e não configurando qualquer afronta ao artigo 30 da Lei 8.666. Diante do exposto, voto pelo conhecimento, mas pela improcedência da presente representação. Por fim, após o trânsito em julgado da decisão, determino o encerramento e encaminhamento dos autos à diretoria de protocolo para a adoção das providências cabíveis. Enfim, senhor presidente, até ontem, quando já me encontrava repousando, acabei de fazer uma pesquisa no iPad e o próprio STJ e o Supremo entendem que essas entidades que são credenciadas pelo Inmetro, inclusive, porque tem até remissão na página do Inmetro para a sua atividade, podem ter os seus laudos ou, enfim, os seus certificados exigíveis em procedimentos licitatórios, notadamente aqueles de alta, que exigem alta performance técnica ou alguma performance técnica, e, portanto, vejo como mais uma cautela ou talvez uma exigência até, de repente, cuidadosa do administrador, mais do que o capricho que se quis mostrar pela denúncia. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, agora, gulosamente, passo a pauta de conselheiro. E rapidamente também. Primeiro processo que me foi devolvido pelo conselheiro Durval Amaral é um recurso de revisão, entidade e município de Araruna, interessado Fabiano Otávio Antoniassi. Essa aqui, o recorrente, ex-prefeito municipal de Araruna e responsável pela prestação de contas do exercício de 2008, por seu procurador, interpôs o presente recurso de revisão em face do acórdão de parecer prévio número 205/2012 do Tribunal Pleno, que conheceu o recurso de revista por ele interposto para o fim de dar parcial provimento ao mérito, convertendo em ressalvo os itens 3 e 4 e em regularidade os itens 5, 6 e 10, mantendo, porém, os demais itens do acórdão, número 1581/10, ou seja, os itens 1, 2, 7, 8, 9 e 11, acórdão proferido pela segunda Câmara e a recomendação pela irregularidade das contas. O recurso busca corrigir erro material da descrição do item 10, que, ao contrário do que consignou no julgado recorrido, consiste em informação incorreta dos valores devidos ao INSS, ocasionando contribuição a menor, e não, abre aspas, inconsistências nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições credoras, fecha aspas, e apresentou dissídio jurisprudencial quanto à irregularidade do resultado do orçamento deficitário das fontes não vinculadas, buscando a exclusão deste item dentre os fundamentos para a rejeição da prestação de contas. O presente recurso de revisão foi admitido pelo despacho 1838/12, no gabinete do conselheiro Nestor Batista, pelo fundamento do inciso 4º do artigo 486 do Regimento Interno, e recebeu análise da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas. Na DCM, instrução 3902/11, destacou que o recurso busca apenas a rediscussão de um único item, não podendo alterar a recomendação de irregularidade do parecer prévio,
uma vez que foram mantidos em sede de recurso de revista 6 itens de irregularidade. Ainda ressalvou que a confirmação do erro material apontado importa em mera correção textual da decisão recorrida. Ao final, conclui que a peça recursal não demonstrou a dissonância jurisprudencial sobre o item resultado financeiro deficitário, pelo que opinou pelo conhecimento do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de que seja corrigido o erro material verificado no acórdão de parecer prévio número 205 do Tribunal Pleno, mantendo-se a irregularidade da prestação de contas do exercício financeiro de 2008 do município de Araruna. Senhor presidente, embora já decorrido um certo prazo, Vossa Excelência tem a palavra. Se não houver objeção do relator, gostaria de solicitar vistas desse protocolado. Não havendo manifestação contrária, vista Vossa Excelência. Prosseguindo, senhor presidente, com a pauta, processo 16.340/13, processo de membro desta Corte, pedido de concessão de férias ao excelentíssimo auditor, conselheiro substituto Ivens Scherper Linhares, referente ao período aquisitivo de 6 de janeiro de 2011 a 5 de janeiro de 2012, para serem fruídas e usufruídas no período de 1º de abril a 30 de abril de 2013. A DGP e a DIJUR, bem assim o Ministério Público de Contas, prontamente acolheram o pedido, o pleito de férias do requerente. O expediente tramitou regularmente na forma do regimento e as informações opinativos técnicos confirmam a existência do direito e a possibilidade de se ausentar para usufruir das suas férias, ainda que deixando saudosos amigos no tribunal. Voto pelo deferimento da concessão das férias. Está em discussão. Senhor presidente, apenas para consignar meu impedimento. Convoco o auditor Sérgio para substituí-lo. Teria algum impedimento, Sérgio? Não, há muito contragosto também, com muitas saudades. Eu voto favorável. Está aprovado. Processo 616810/11, um recurso de revista interposto pela senhora Márcia Moreira da Silva Vieira, presidente do projeto Curumim de Ubiratã, contra o acórdão 1758/11, e a decisão recorrida em razão da ausência de recolhimento dos encargos previdenciários e a assinatura do termo de objetivos atingidos pela própria gestora, senhora Luciane Munhoz D'Alessio, julgou irregulares as prestações de contas de transferência voluntária feita pelo município de Ubiratã em favor do projeto Curumim, da mesma cidade, no valor de R$ 189.607,13, exercício de 2008. E a decisão recorrida determinou a conversão em ressalva dos pagamentos realizados às servidoras municipais, aplicação de multa individualizadamente à senhora Luciane Munhoz D'Alessio, gestora municipal à época, e também ao senhor Fávio de Oliveira D'Alessio, prefeito municipal. Inclusão do nome da gestora das contas, a senhora Luciane, no cadastro de responsáveis por contas irregulares e também remessa de peças processuais à Secretaria da Receita Federal. Satisfeita com a decisão, a recorrente pede sua reforma, argumentando, primeiro,
que a equipe administrativa do tomador não dispõe de conhecimento técnico. 2, que o termo de convênio não previu o repasse de encargos previdenciários. Diria eu, nem o repasse, nem o pagamento. 3, que o tomador não dispõe de condições próprias para suportar os encargos previdenciários. E 4, que trouxe aos autos o termo de objetivos atingidos firmado pela chefe de assistência social do município, pessoa absolutamente equidistante para firmar tal termo. Através do parecer número 209/11, a Diretoria de Análise de Transferências entendeu necessária a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois, embora tenham participado da instrução do processo, a senhora Luciane e o senhor Fábio de Oliveira D'Alessio não constam como partes ou interessados. Acerca da nulidade levantada pela diretoria técnica, o Ministério Público opinou pela inclusão da senhora Luciane e do senhor Fábio no rol de interessados e consequente reabertura de prazo recursal, uma vez que a fase instrutória estaria livre de qualquer vício. Tais interessados exerceram seu direito constitucional de defesa na fase instrutória. É só porque não constava no cabeçalho do recurso. Através do despacho, a opinião ministerial foi acolhida, sendo determinada a inclusão daqueles interessados no processo, bem assim suas intimações sobre a decisão ora recorrida. Em razão disso, o senhor Fábio D'Alessio, então prefeito municipal, veio aos autos, complementando o recurso de revista interposto pela sua esposa, ou melhor, pela senhora Márcia. Em tal oportunidade, o senhor Fábio carregou aos autos o termo de cumprimento de objetivos firmado pela chefe de divisão de assistência social do município, bem como o pedido de parcelamento de débitos previdenciários formulado pelo tomador dos recursos. Além disso, ele informa que, abre aspas, visando regularizar o não cumprimento do recolhimento dos encargos previdenciários, o município celebrou o termo auditivo no valor de R$ 111.653,08, com a finalidade específica, conforme o plano de aplicação, para pagamento dos respectivos encargos. Ao final, o senhor prefeito pede que as contas sejam reexaminadas e, consequentemente, julgadas regulares. Por sua vez, a senhora Luciane D'Alessio, ex-gestora da entidade, reitera os argumentos trazidos pelo seu esposo, ex-prefeito, pleiteando ao final a aprovação das contas. Através do parecer, a DAT assim se pronunciou. Primeiro, quanto ao termo de objetivos atingidos, que em razão da juntada do respectivo termo, o recurso perdeu objeto, o que ensejaria o julgamento para irregularidade com ressalva nos termos da súmula 8. 2. Quanto ao não recolhimento dos encargos previdenciários, que esta Corte não possui competência para análise e julgamento da questão de atribuição da Receita Federal. 3. Quanto ao mérito, que o novo convênio firmado entre a municipalidade e o projeto Curumim para fazer frente aos encargos previdenciários não recolhidos no convênio anterior, exercício 2008, seria irregular, por desrespeito aos incisos 5 e 7 do artigo 5º da Resolução 3/2006 e ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade. Quarto, em conclusão, a unidade técnica opina pelo conhecimento do recurso e modificação do julgamento irregular para regular com ressalva, bem assim pela nulidade do novo convênio e consequente sustação de seus efeitos, inclusive com ordem de devolução dos recursos. Já o representante do Ministério Público mencionou o seguinte, que a apresentação de novo termo de objetivos atingidos não permite o regresso ao status quo anterior, ou seja, não permite a elisão da ilegalidade na medida em que realmente houve a confusão entre as funções de gestora municipal e gestora de entidade conveniada, vício que permeia toda a execução do convênio. Mas
que a ausência de recolhimento dos encargos previdenciários basta para o julgamento irregular das contas, pois o convênio previa que o recurso repassado também se destinaria ao pagamento das despesas com pessoal. E, ainda, que o novo convênio, firmado para fazer frente aos encargos previdenciários não recolhidos, é ilegal. E finaliza o MP. Opina pelo improvimento do recurso de revista em questão, bem assim pela instauração de tomada de contas extraordinária em relação ao convênio 08-2011, firmado entre a municipalidade e o projeto Curumim de Ubiratã. Esse é o relatório. Inicialmente, senhor presidente, eu ratifico o conhecimento do recurso que foi interposto, pois estão ali incluídos e presentes todos os requisitos quanto à sua tempestividade, legitimidade, adequação procedimental e, evidentemente, interesse. E, superada essa fase, eu já me atenho ao mérito. Do termo de objetivos atingidos, diferentemente do que entendeu a unidade técnica, a existência ou inexistência do termo efetivamente compõe o mérito recursal. Para assim se concluir, basta recordar que o processo administrativo se desenvolve com o fito e com o objetivo da verdade real. Ainda que conste dos autos um termo originário, primitivo, firmado pela própria gestora do tomador, o novo instrumento apresentado, firmado por outra pessoa, deve ser considerado por esta Corte. Primeiro, porque a má-fé deve ser provada, o que não ocorreu. Segundo, porque a emissão de documentos públicos implica responsabilidade administrativa, civil e penal a seu emissor, que poderá ser apurada em via própria, se for o caso. Toda sorte, o novo termo apresentado não constitui uma prova absoluta, ou seja, sua força probatória será considerada em conjunto com os demais documentos constantes dos autos, conforme se verá a seguir. Do recolhimento previdenciário. Inicialmente, registro que não procede o posicionamento defendido pela Diretoria de Análise de Transferência de que esta Corte não possui competência para enfrentar a questão previdenciária. Por certo, este tribunal não irá ingressar em detalhes ou discussões relativas à constituição e validade do tributo. Mas isto não afasta nossa atribuição constitucional, aliás, de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos transferidos voluntariamente, que inclui o pagamento de todas as verbas que legalmente incidem sobre estas operações e estes eventos. Sob este foco, portanto, fica difícil, ou melhor, fica fácil concluir que esse Tribunal de Contas não só pode, como deve analisar e fiscalizar o rumo dado aos recursos públicos repassados, ainda que seu derradeiro destino seja a Previdência Social. Não se trata de substituir a atividade fiscal de cobrança, mas sim de analisar o fiel cumprimento do convênio firmado. Superada esta questão, vejamos os argumentos trazidos pela recorrente. A equipe administrativa do tomador não dispõe de conhecimento técnico. Olha, com todo o respeito, não constitui causa de suspensão, exclusão ou extinção do tributo este argumento. Não se revela hábil para afastar a obrigação. Muito pelo contrário, apenas revela a culpa in elegendo do tomador. O termo de convênio não previu o repasse de encargos previdenciários. Conforme bem observado pelo Ministério Público, um dos objetivos do convênio era justamente o pagamento de pessoal, o que basta para concluir, por uma questão de lógica, que os recursos repassados também cobriam as despesas e o reflexo previdenciário que adviria de tal relação. De qualquer modo, tal responsabilidade decorre de obrigação legal. O tomador não dispõe de condições próprias para suportar os encargos previdenciários. Este argumento também não convence, por expressa previsão legal, a Lei 4.320 de 64, no seu artigo 17, a condição de tomador de recursos públicos exige que a instituição apresente condições mínimas de funcionamento. Em verdade, ao afirmar que não suporta seus encargos previdenciários, a recorrente coloca em xeque sua possibilidade de figurar como tomadora de recursos públicos. Assim, este argumento também não afasta a obrigação em questão. Trouxe aos autos o termo de objetivos atingidos, firmado pela chefe de assistência social do município. A questão já foi enfrentada anteriormente. Quanto ao débito previdenciário, portanto, a decisão recorrida não merece reparo, pois os argumentos trazidos pela recorrente não justificam o inadimplemento. Ao contrário, atestam o descumprimento do convênio nesse particular.
E o terceiro, do parcelamento do débito previdenciário. Ainda que o parcelamento do débito previdenciário implique a suspensão da exigibilidade, ele não justifica o vício que ensejou a irregularidade das contas. Com efeito, o inadimplemento previdenciário constitui verdadeiro descumprimento do convênio, ainda que parcial, pois, como já mencionado, um dos objetivos pactuados era justamente o pagamento de despesas com o pessoal. O parcelamento, portanto, apenas evidencia que houve um descumprimento, que houve um inadimplemento e, consequentemente, o acerto da decisão recorrida. E o novo convênio? Bem, o novo convênio firmado com objetivo específico de pagamento de encargos previdenciários incidentes sobre a folha de pagamento do exercício 2008 também não afasta o vício detectado ao tempo da decisão recorrida. Primeiro, porque este novo convênio contemplou um objeto que já constava no primeiro. Em outras palavras, para a satisfação de uma mesma despesa, o tomador recebeu recursos públicos em duplicidade. Segundo, porque o próprio objeto do novo convênio, ao pretender realizar despesas anteriores à sua vigência, violou expressamente a vedação constante do artigo 5º, inciso 4º da Resolução 03/2006. A realização de novo pacto, portanto, não justifica a reforma da decisão recorrida. Mesmo que o mérito desse novo convênio não possa ser apreciado nesta oportunidade, trata-se de uma questão alheia, mas paralela a esse protocolado, a moralidade pública e a indisponibilidade do interesse público impõe a esta Corte de Contas que, no desempenho de seu papel constitucional de controlador externo, adote as medidas cabíveis para a salvaguarda do erário. Ainda que a hipótese sugira a instalação de tomada de contas extraordinária, regimento interno, artigo 236, aguardar os procedimentos próprios de tal medida colocariam em risco a efetiva garantia do erário. Isso porque, segundo a cláusula 6ª do novo convênio, os recursos serão liberados em conformidade com o parcelamento formalizado junto à Receita Federal. Deste modo, considerando-se que o pedido de parcelamento realizado em outubro de 2011 é de que o débito seja fracionado em 60 prestações mensais, aguardar o desfecho de uma tomada de contas extraordinária configuraria um verdadeiro descaso com a coisa pública. Frente a tal situação, impõe-se que esta Corte adote uma medida firme, enérgica e de resultados práticos imediatos, sob a pena de se escapar ao pretendido resguardo do erário. Nesse sentido, presidente, vale recordar que o Supremo Tribunal Federal, já por voto do ministro Celso de Mello, já reconheceu o poder geral de cautela dos tribunais de contas, o que ratifica a possibilidade de adoção por esta Corte das medidas cautelares constantes no artigo 53 da Lei Complementar Estadual número 113, bem assim dos artigos 400 e 401 do Regimento Interno. Assim, considerando-se que este novo convênio, o de 2011, número 8, além de objetivar uma prática vedada pelo inciso 4º do artigo 5º da Resolução 3 de 2006, realização de despesas anteriores à sua vigência, que é disso que se trata, acabou destinando recursos públicos em duplicidade para uma mesma despesa. É imperioso determinar cautelarmente que o município concedente suspenda de imediato e até que a questão seja definitivamente apreciada por esta Corte, a liberação, transferência dos recursos decorrentes do convênio em questão, nos termos do artigo 71, inciso 9º da Constituição Federal, dispositivo reproduzido no artigo 75, inciso 9º da Constituição do Estado, cumulado com o artigo 53 da nossa lei complementar e artigos 400 e 401 do Regimento Interno já referidos. O descumprimento desta determinação implicará responsabilidade solidária da autoridade competente, o atual prefeito, nos termos do artigo 400, parágrafo 3º do Regimento Interno. Considerando que os fatos relatados sugerem a prática de irregularidades, a apreciação definitiva da questão é de se invocar a instauração de uma tomada de contas extraordinária, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno, sem prejuízo à medida cautelar já indicada. Ainda que o termo de objetivos atingidos tenha sido acostado aos autos, o inadimplemento previdenciário, por todas as razões já expostas, bem justifica a regularidade das contas e, consequentemente, a manutenção da decisão recorrida,
Quanto ao novo convênio, a solução está na adoção da medida cautelar proposta e instauração de uma tomada de conta extraordinária. Diante do exposto, acompanhando o opinativo do Ministério Público, voto pelo conhecimento no mérito, pelo improvimento do recurso de revista deposto, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Além disso, atento à irregularidade levantada pela Diretoria de Análise de Transferências, voto para determinar cautelarmente que o município concedente suspenda de imediato e até que a questão seja definitivamente apreciada a liberação ou transferência dos recursos decorrentes do convênio 08/2011 sob pena de responsabilidade solidária da autoridade competente. A municipalidade deverá, em 15 dias, demonstrar que adotou a medida determinada. Por fim, para apreciação definitiva das possíveis irregularidades do convênio 08/2011, voto pela instauração de uma tomada de contas extraordinária. É o relatório com o voto, presidente. Em discussão, votação aprovada. Protocolo 54-0250/12, um recurso de revista, interposto pela Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí contra o Acórdão 1994/12 da primeira Câmara, cuja decisão julgou irregular ou irregulares as contas oriundas do convênio 31/2010, celebrado entre a Fundação Araucária e a recorrente. As razões que justificariam o julgamento irregular, ou justificaram o julgamento irregular, são: primeiro, a ausência de termo de cumprimento de objetivos; segundo, a ausência de termo de instalação e funcionamento dos equipamentos; terceiro, a ausência dos extratos bancários dos meses maio a agosto de 2010; discrepâncias entre as planilhas DATE 05 e os extratos bancários; e plano de trabalho incompleto. A decisão recorrida determinou o recolhimento parcial dos recursos, solidariamente entre a Unespar e o senhor gestor, senhor Antônio Rodrigues Varela Neto, e o recolhimento de multa pelo gestor sob pena de inscrição em dívida ativa. Insatisfeita, a recorrente pede a reforma do julgado, argumentando que apresentou o termo de cumprimento dos objetivos, o termo de instalação e funcionamento dos equipamentos, os extratos bancários e o plano de trabalho. Além disso, com base nas justificativas constantes na peça 34, página 5, penúltimo parágrafo e seguintes, argumenta que as planilhas DAT 5, outrora apresentadas, estão corretas. Através de despacho, o recurso foi recebido para processamento. Manifestação da DAT menciona que, muito embora a recorrente tenha apresentado uma série de documentos, os extratos bancários exibidos não permitem a análise da correta aplicação dos recursos. E, nos termos da DAT, tampouco se prestam para suprir a incoerência entre as planilhas DAT 5 e a respectiva movimentação bancária. Justificando sua posição, a unidade técnica menciona que os extratos apresentados não compreendem todo o período exigido, ou seja, maio a agosto. Note-se que a peça 30 contempla extratos de abril a julho e a peça 31 extratos de junho. Vale dizer, não foi apresentado o extrato correspondente ao mês de agosto. Acrescenta a DAT que os extratos bancários acostados evidenciam a existência de 4 contas distintas, o que, além de desrespeitar a exigência legal de conta específica, que afinal é conta específica e não contas específicas, corrobora a impossibilidade de análise da correta aplicação dos recursos repassados. Em conclusão, a unidade técnica opina pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da decisão recorrida. Por sua vez, o Ministério Público acolhe o opinativo da DAT e se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso. Senhor presidente, então, conforme o haja vista os pareceres e opiniões técnicos, eu voto pelo conhecimento, mas pelo improvimento do recurso de revista. Em discussão, votação aprovada. Protocolo 39.8390/12 é um processo em que a Fundação de Esporte de Londrina, por seu presidente, Claudemir Vilauta, apresentou o presente pedido de rescisão com pedido de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 77, inciso 5º da Lei Complementar 113, em face do Acordo 890/12 da Primeira Câmara, que julgou as contas da Fundação de Esportes de Londrina, exercício 2010, regular com ressalva e aplicação de multa administrativa.
fundamentado no artigo 87, 4G da Lei Complementar, em razão de prática de ato administrativo em contrariedade ou ofensa à norma legal. Não respeitou ou não teria respeitado o percentual disposto na lei municipal para abertura de créditos suplementares. Apresentou pedido extensivo ao senhor Paulo Roberto de Oliveira, nós temos o artigo 358 do Regimento Interno, pela exclusão da multa imposta e, alternativamente, pela sua imputação ao chefe do Poder Executivo Municipal. Em síntese, o requerente alegou cerceamento de defesa, pois a instrução técnica que precedeu a oportunidade do contraditório não sugeriu a aplicação de multa administrativa imposta pela decisão colegiada que busca rescindir. Além disso, segundo o recorrente, a instrução atribui claramente a responsabilidade pelas alterações orçamentárias ao chefe do Poder Executivo Municipal, não podendo assim ter sido atribuída multa administrativa por este fato a quem não lhe deu causa. O pedido de rescisão foi recebido pelo despacho 757, a respeito do pedido de concessão da medida liminar suspensiva, como exige o parágrafo 3º do artigo 495-A do Regimento Interno, a Diretoria de Contas Municipais posicionou-se favoravelmente, o Ministério Público de Contas pela negativa. Em sede de cognição sumária, o pedido de medida liminar suspensiva foi indeferido, pois não restou caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação nos termos do despacho 901/2011. Sobre o mérito, a Diretoria de Contas Municipais anotou que a suplementação orçamentária, além do limite consignado na Lei Orçamentária Anual, foi apenas considerada ressalva por não ser ato de competência do gestor interessado. Entendeu que, apesar de ser possível a invalidação do acórdão rescindendo, para que fosse incluído no polo passivo o gestor municipal responsável pela suplementação da verba orçamentária, a medida seria desarrazoada, pois não foi apurado nenhum defeito na prestação de contas da entidade. Assim, ao final, sugeriu a procedência do pedido rescisório para que seja afastada a multa administrativa imposta, mantendo-se o apontamento de ressalva pela abertura de créditos suplementários acima do limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual. O Ministério Público de Contas, na sua oportunidade, no mérito, acompanhou o órgão instrutivo. Isto porque, segundo ele, o MP, a abertura de créditos adicionais acima do limite percentual autorizado na Lei Orçamentária Anual não reflete responsabilidade dos diretores da Fundação de Esportes de Londrina, pois a alteração orçamentária é prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Deste modo, a multa administrativa deveria ter sido imposta ao prefeito, senhor Homero Barbosa Neto. Por fim, o órgão ministerial se manifestou pela procedência do pedido para afastar a multa imposta aos senhores Claudemir Vilaute, Paulo Roberto de Oliveira, mantendo-se a ressalva quanto à abertura de créditos suplementares acima do limite legal. Assim, presidente, acatando o que descortinaram aí a unidade técnica e o Ministério Público, eu voto pelo conhecimento, né? O pedido merece ser conhecido, portanto, e diante da irresponsabilidade do gestor da Fundação de Esportes de Londrina, julgo procedente o recurso, haja vista a clara competência do prefeito para as alterações que foram produzidas, de modo que haja, em face do exposto, acompanhando a instrução e a manifestação do órgão do Ministério Público, com fundamento no artigo 77, inciso 5º da Lei Complementar, eu voto pelo conhecimento do presente pedido de decisão para julgá-lo procedente, rescindindo o acordo 890/2012 da primeira Câmara para excluir a multa administrativa imposta aos gestores das contas anuais da Fundação de Esportes de Londrina, senhores Claudemir Vilaute e Paulo Roberto de Oliveira, do exercício de 2010, mantendo o julgamento pela regularidade com ressalva. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 27.4240/12 é uma prestação de contas anual apresentada pelo Serviço Social Autônomo Ecoparaná, integrante da Administração Indireta do Estado, referente ao exercício financeiro de 2011, responsabilidade da senhora Michele Koziak Poitevin, ou Poitevan, e do senhor Rafael Andregueto.
ocupantes do cargo de superintendente durante os períodos de 1º de janeiro de 2011 a 15 de maio de 2011 e de 16 de maio de 2011 a 31 de dezembro de 2011, respectivamente. Por ocasião da instrução, a Diretoria de Contas Anual sugeriu a abertura do contraditório para as seguintes razões. Para as seguintes explicações. Foram detectadas falhas na elaboração da prestação de contas, no tocante à formalização do processo, sujeitando o gestor das contas à multa administrativa prevista no artigo 87, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual 113. E também a segunda Inspetoria de Controle Externo apontou irregularidades ou anomalias no relatório do segundo semestre de 2011. Foi dada a abertura de contraditório. Em resposta, os implicados trouxeram argumentos, respectivamente, documentação constante, as peças 39 e 40. A segunda inspetoria faz uma instrução em que ainda aponta ressalvas de encaminhamento, mas sem que isso tenha a possibilidade de transformar em irregularidade as contas, até porque o processo foi protocolado no prazo, a entidade encaminhou documentos faltantes. Sobre o aspecto contábil, se verificou a regularidade das contas. A segunda inspetoria apontou anomalias, mas que não teriam o objeto, não teriam a força para transformar contas regulares em irregulares. Conclusivamente, a unidade técnica compartilhou o posicionamento da segunda inspetoria, considerando a presente prestação de contas regular com ressalva aos seguintes itens da instrução: irregularidade na formalização dos contratos, semelhança de atribuições entre Paranaturismo e Ecoparaná, não atendimento da decisão contida em resolução desta Corte com relação à formalização da prestação de contas. O Ministério Público, através do parecer, diz que nada tem a opor ao entendimento da segunda inspetoria, pelo que se manifesta pela regularidade das contas com ressalva. E esse é o meu voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para a pauta de hoje. Obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e comunica ao plenário que foi publicado no Diário Eletrônico de hoje a portaria 201/13, que altera a portaria 840/12, referente à distribuição às inspetoria das unidades administrativas e entidades públicas do Estado, quadriênio 2011 a 2014. Para relato de sua pauta, conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo número 34.735/10. Trata-se de recurso de revista interposto pela presidente da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu, senhora Marta Chaves da Silva, contra a decisão consubstanciada no Acórdão 2180/09 da segunda Câmara, que julgou irregular a prestação de contas do exercício 2008 daquele legislativo, em virtude da abertura de créditos adicionais orçamentários acima do limite autorizado, impondo o pagamento da multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º, da Lei Complementar 113 de 2005. A recorrente reconhece que o responsável pela contabilidade da Câmara Municipal interpretou equivocadamente o princípio da unidade orçamentária, que, apesar de elaborado em peça única, leva em consideração os orçamentos distintos de cada entidade, supondo por lapso que o Poder Legislativo teria o direito de alteração de até 5% sobre o total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual. Alega, no entanto, que tal equívoco não proporcionou qualquer desvio de finalidade dos recursos, nem causou prejuízo aos cofres públicos, podendo ser objeto de ressalva, conforme preconiza o princípio da razoabilidade.
Manifestando-se no feito, a DCM opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a irregularidade persiste, tendo sido suplementado o total de R$ 174.955 em créditos adicionais, equivalente a 16,9% sobre a parte do orçamento destinado à Câmara Municipal. O Ministério Público de Contas acompanhou a manifestação da unidade técnica e opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Conforme foi bem apontado pela unidade técnica, a irregularidade que ensejou a reprovação das contas permanece em atingir o equivalente de 16,09% do orçamento da Câmara Municipal, em contrariedade ao limite de 5% previsto na Lei Orçamentária Anual do município. Logo, essa suplementação orçamentária constitui irregularidade com infração à norma legal, nos exatos termos preconizados no artigo 16.3b da Lei Complementar 113/05, em cujo dispositivo foi fundamentada a respeitável decisão recorrida, não merecendo qualquer reparo. E mesmo que não tenha sido apontada a existência de dano, a aplicação da penalidade prevista no artigo 87.3 é devida por força da disposição contida no parágrafo 4º do mesmo artigo, tal como igualmente reconhecida pela respeitável decisão hostilizada. Assim, acompanhando a manifestação da Diretoria de Contas Municipais, com a qual houve concordância do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do recurso de revista face ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão consubstanciada no Acórdão 2180-09 da 2ª Câmara dessa Corte. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Auditor Chelo Perlinhares. Senhor presidente, eu acompanhei atentamente o voto do ilustre relator. Entretanto, me parece que na sessão de hoje, num processo que foi relatado pelo doutor Ivan Bonilha, da Fundação de Esporte de Londrina, foi analisada essa questão com relação à responsabilidade pela abertura de créditos acima do permitido na lei orçamentária, e o motivo de, naquele processo, ter sido excluído a multa foi justamente por ter se entendido que é uma competência do chefe do Poder Executivo, no caso do prefeito municipal. Por esse motivo, então, foi excluída a multa dos gestores daquela fundação. Aqui, nós estamos tratando da Câmara Municipal, do município de Santa Terezinha do Itaipu, e que, me parece, a irregularidade analisada é a mesma. Naquele caso, foi analisada para efeito de exclusão de multa. Nesse caso, para efeito da possibilidade de considerar-se sanada a irregularidade, né, tendo em conta que a competência é do prefeito. Nas oportunidades que eu tive de relatar matérias dessa natureza, mesmo em se tratando de contas da Câmara Municipal, eu tenho entendido que, até com base na Lei 4.320, se não me engano, o artigo 42, que determina que as aberturas dos créditos suplementares dependem de decreto do chefe do Poder Executivo. Então, me parece que, a menos que desse um outro enquadramento jurídico para a matéria, por se tratar de uma Câmara Municipal, órgão do Poder Legislativo, e não de uma autarquia do Poder Executivo, como era o caso. Mas, se não houver nenhuma distinção entre uma hipótese e outra, me parece que a mesma solução deveria ser adotada, e eu tenho adotado essa solução nos processos que eu tive a oportunidade de relatar na Câmara, referente ao Legislativo Municipal, propondo a conversão desse item em ressalva. A ressalva seria pelo motivo de supostamente o gestor da Câmara, o gestor do órgão, enfim, não ter alertado, quando da elaboração da lei orçamentária, quanto à possibilidade dessa extrapolação, uma falha no planejamento. Mas eu não apontaria como irregularidade pela extrapolação da abertura de créditos acima do permitido pela lei orçamentária. Então, eu teria uma tendência, senhor presidente, a divergir da instrução e do parecer e propor a conversão desse item em ressalva. Senhor procurador. Senhor presidente e demais integrantes, na verdade eu tenho dúvida de quem promoveu o ato, se foi o prefeito ou se foi o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara, tendo recebido o recurso, fez a alteração sem atentar ao devido processo,
Eu acho que a responsabilidade é dele. Então, como há essa dúvida, eu pediria vistas dos autos, se o relator e o eminente debatedor não tiver oposição. Nova audiência, se... Vistas? Vista. Se não houver objeção por parte do senhor relator? Não há. Então, ao senhor procurador. Senhor presidente, processo 308830/11 se encontra com vista, também igualmente o 381201 também há pedido de vista, o 415807 também está com pedido de vista, de tal sorte que a minha pauta está toda ela cumprida. Agradeço a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Durval Amaral, e um momento muito esperado da sessão. Palavra a Sua Excelência, o auditor que retorna, Jaime Tadeu Lechinski. Motivo da discórdia hoje. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, é o relato protocolado 26240802. Trata-se de uma tomada de contas extraordinária em que interessados são a Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. E aqui estão autuados nesse processo o senhor Jorge Luiz Thaís Martins, Eduardo Requião de Melo e Silva, Luiz Henrique Tessuti Dividino e Luiz Henrique Pombo do Nascimento. Destaque-se aqui que o senhor Eduardo Requião de Melo e Silva e Henrique Pombo do Nascimento estão no polo passivo tão somente porque eram eles os responsáveis pela administração da APA e pelo Corpo de Bombeiro no período no qual se deu a fase de instrução do processo. Então não são os responsáveis pelo convênio nem pela despesa. Trata-se de um processo de tomada de conta extraordinário, referente aos recursos do convênio 2099, convênio esse celebrado em julho de 1999, no valor de R$ 24.800 entre a APA e a Polícia Militar do Paraná, através do Corpo de Bombeiros, com interveniência da Secretaria de Estado do Transporte e da Secretaria de Estado da Segurança Pública. O convênio teve como objeto a execução no Porto de Paranaguá de medidas de segurança, de prevenção e combate a incêndio, ação de busca e salvamento, treinamento de pessoal da APA, controle de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, tudo com o emprego de pessoal do Corpo de Bombeiro visando a proteção das instalações portuárias. Senhor presidente, o voto é bastante extenso pelo detalhamento do convênio, no entanto, numa apertadíssima síntese, depois de exercidos contraditórios e tal, restou a instrução da DAT, instrução essa que vem de 2002, manifestando-se pela irregularidade das contas em função da ausência de termo de objetivos atingidos emitida pela APA, ausência de planos de aplicação previamente autorizados pelo órgão repassador, ausência de extrato bancário demonstrando o dispêndio do valor de R$ 1.360,80, referente ao saldo em conta corrente do mês de junho, e o consequente zeramento da conta ao convênio. E ainda a ausência de cópia do procedimento licitatório contendo os documentos relativos à licitação. Então, a DAT opina pela irregularidade das contas e ainda por multas e pelo ressarcimento do total de valores.
O Ministério Público acompanhou a instrução da DAT. Desde já, as devidas vênias, devo divergir da instrução, posto que exigir agora a devolução dos valores seria enriquecimento sem causa do Estado, posto que, efetivamente, os serviços, embora não conste o termo de cumprimento de metas do convênio, pelo bom senso, levando-se em conta o tempo do decorrido, já são 14 anos, pelas despesas, comprovação de despesas apresentadas, despesas essas que se referem inclusive a combustível, a alimentação dos bombeiros, entre outras, são indicativos de que os objetivos foram atendidos. E também considerando que os valores repassados de 24.800, diante do amplo leque de encargos onerosos implicados no convênio, também nos levam a concluir pela razoabilidade tanto dos valores. Diga-se também que não há todo o processo qualquer menção a eventual inexecução do previsto no convênio. Assim, senhor presidente, e aqui eu cito também outros protocolados em que até, inclusive, um aqui, o convênio 74891 de 98, em que o tribunal também da mesma APA, com características parecidas, em que o tribunal também se manifestou pela regularidade das contas. Afasto igualmente a questão da não licitação, tendo em vista que foi um convênio com o Corpo de Bombeiros, tanto pelo valor como pela natureza do convênio, e entendo que pelo tempo decorrido, pela razoabilidade e pelos comprovantes de despesa que indicam o cumprimento dos objetivos do convênio, que as contas podem ser consideradas regulares com as ressalvas apontadas e com o afastamento das multas. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Senhor presidente. Em discussão, conselheiro Ivan Bonito. Vossa Excelência está votando ou julgando pela regularidade das contas? Com ressalvas, com as ressalvas, transformando as irregularidades apontadas em ressalvas. Senhor presidente, eu vou pedir vistas do processo. Vista concedida a Vossa Excelência. Conselheiro Ivan Bonito. Senhor presidente, os demais processos encontram-se adiados da minha pauta e eu solicito que assim permaneça até a próxima sessão. Obrigado. Agradeço a participação de Vossa Excelência e passo a palavra ao auditor Ives Scherpe Linhares. Senhor presidente, eu agradeço, mas não tenho processo a relatar. Eu também agradeço
E com a palavra o auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhora secretária, senhores servidores. Inicialmente, senhor presidente, eu peço autorização a Vossa Excelência e ao douto plenário para anunciar a devolução dos autos 415, 807 11 ao ilustre conselheiro Durval Amaral, pedindo desculpas por não haver anunciado no início da sessão. Está anotada a devolução. Tenho para relatar o processo 628-99512, que trata da prestação de contas de execução orçamentária financeira deste tribunal, referente ao mês de agosto de 2012, sob a presidência do ilustre conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. A Unidade de Controle Interno, por meio da informação 142-12, peça 17, manifesta-se pela regularidade da execução orçamentária financeira. A Diretoria de Contas Estaduais, por meio da informação 2879-12, conclui que as despesas efetuadas atenderam os requisitos legais, opinando pela regularidade das contas. Em observância ao dever de transparência inerente à gestão pública, transcrevo as operações registradas no minudente relatório da unidade técnica. Eu transcrevo todo o relatório e vou, em respeito ao princípio da publicidade, fazer um rápido resumo. De acordo com os demonstrativos apresentados, a despesa empenhada no mês de agosto de 2012 totalizou R$ 14.511.003,44. Restos a pagar, estou fazendo um rápido resumo, restos a pagar no valor de R$ 38.643,72,06 relativos ao exercício de 2011 foram pagos até agosto R$ 38.347.522,68. Passo agora à questão do disponível financeiro, saltando alguns outros dados minudentemente analisados pela Diretoria de Contas Estaduais. O disponível financeiro estava distribuído nas seguintes contas. Contas 7392 no Banco Itaú, R$ 10.084.398,39, destinado a pagamento de pessoal. Conta 6972, R$ 35.012,73. Salvo engano, isso aqui é consignação, recursos retidos dos servidores. Conta poupança na Caixa Econômica Federal, recurso do Promoex, R$ 921.814,03. Agora, contas no Banco do Brasil. Conta 67237, com R$ 47.540.398,71. Conta convênio com a Paraná Previdência, R$ 242.389,70. Saldo contábil no mês anterior, julho de 2012, R$ 51.391.334. Saldo final no mês, para o mês seguinte, R$ 58.824.013,56. Esse é o resumo da análise e dos dados apresentados pela Diretoria de Contas Estaduais, que se manifestou pela regularidade, no mesmo sentido o Ministério Público, no mesmo sentido o controle interno e no mesmo sentido a proposta do relator pela regularidade da execução orçamentária e financeira de responsabilidade do ilustre conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, referente ao exercício ao mês de agosto de 2012. Está em discussão. Votação aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção de todos. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e, tendo a pauta esgotada, deixa a palavra livre. Não havendo manifestação e nada havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 7/2, próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Está aprovado o novo horário. Levanta-se a presente. Deu muito tarde.